Vamos falar sobre cirurgia de diáfise humeral. Então, vamos iniciar, antes mesmo até de exercícios, falando sobre o que é a fratura de diáfise do húmero, as complicações e também como deve proceder a reabilitação. Então, a fratura da diáfise do húmero nada mais é que a fratura da parte central do osso húmero. Então, o osso do húmero é o osso do braço aqui, né? Então, aqui é o cotovelo, o ombro e o húmero. Então, a fratura da diáfise do húmero geralmente é nessa região aqui, tá? E a grande complicação da fratura diafisária do húmero é a lesão do nervo radial. O nervo radial, ele passa dando a volta em torno do húmero. E quando faz essa fratura, é bem comum acontecer a lesão do nervo radial, seja no momento da fratura, porque em grande parte tem um movimento tem um traço em espiral que gira, né, os fragmentos ósseos, então tem uma certa chance de lesionar o nervo radial durante a fratura ou mesmo no procedimento cirúrgico. Por quê? Como o nervo radial ele passa grudado mesmo no osso, o cirurgião ele tem que passar a placa grudada no osso. Dependendo de como for a fratura, não tem como passar uma haste intramedular e é colocada placa e parafuso. Quando tem a possibilidade de pôr uma haste intramedular, que ela é colocada de maneira retrógrada, ou seja, de baixo para cima, as chances são menores de lesionar esse nervo. Agora, quando precisa passar placa e parafuso, o cirurgião ele precisa passar a placa por baixo do nervo e parafusar ela. Então, em alguns casos, pode ocorrer o pinçamento desse nervo durante até mesmo o procedimento cirúrgico, porque é o risco que corre, né? Infelizmente. E como a gente vai saber se lesionou o nervo radial? Quando, lá no primeiro dia, depois da cirurgia, ou até mesmo no pós-cirúrgico, depois que passa o efeito da anestesia, você pede para a pessoa puxar a mão para cima, assim, ó. Se não for possível fazer a extensão de punho, é o sinal que lesionou o nervo radial e também perda de sensibilidade nessa região. Porque o nervo radial, ele inerva os músculos que esticam o cotovelo, o tríceps, e também os extensores de punho e dedos. Além de inervar essa área, daqui do polegar, na tabaqueira anatômica, que a gente chama, até essa região da parte de trás da mão aqui. Então, quando tem perda de sensibilidade nessa região e fraqueza para ou apertar alguma coisa ou fazer a extensão de punho e dedos, é um sinal que teve a lesão do nervo radial. E para melhor definir essa lesão, é preciso fazer um exame de eletroneuromiografia, onde é colocada uma agulha e dispara um choque para ver o potencial de ação desses músculos. Então, quanto menos inervação recebem esses músculos, menos ele vai ter o poder de contração. E assim também a sensibilidade, tá? A Claudiane, seu nome é meio complicado. A Claudiane disse que, graças a Deus, não afetou o nervo radial, ainda bem. Eu atendi 2 pacientes na época de residência, em que eles fizeram a fratura de diáfise humeral e eles lesionaram o nervo radial, tá? Então, assim, né, a título de curiosidade até para as pessoas, existe essa possibilidade. Então, o que acontece? Diagnosticando ou não essa lesão do nervo radial, claro que existindo essa lesão é mais difícil a reabilitação, porque demora, dependendo do tipo de lesão nervosa, demora aí cerca até de 1 ano para poder voltar à movimentação e à sensibilidade. Nós temos 3 tipos de lesão nervosa: a neuropraxia, axonotimese e neurotimese. Dentre essas 3, a neuropraxia é que tem o melhor prognóstico, ou seja, é uma lesão que tem um melhor resultado ao longo do tempo, né? Então, assim, você fez uma neuropraxia, que é como se fosse uma compressão nervosa do nervo, tem aí até cerca de 3 meses, tem esse retorno das funções. Agora, quando é uma axonotimese, é quando
corta-se a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma capa de gordura que reveste o nervo e isso faz com que o impulso elétrico ele seja muito mais rápido. Quando é lesionado esse axônio, a bainha de mielina, quando é lesionada a bainha de mielina, é muito provável que demore mais, né, o retorno das funções nervosas. Isso pode durar aí até de 9 a 12 meses ou até um pouco mais. Agora, quando tem a neurotimese, é quando rompe mesmo o nervo. E aí, se romper o nervo e não fizer um procedimento cirúrgico, você perde a função do nervo. Agora, um procedimento cirúrgico que pode ser realizado para tentar recuperar o nervo é a neurorrafia, ou seja, o cirurgião vai lá e une as duas pontas, costura as duas pontas que se separaram. Então, aí já é um outro agravante quando tem esse tipo de lesão. Aí é mais difícil ainda de se reabilitar, que tem até mesmo a possibilidade de não ter retorno das funções ou ter um retorno parcial das funções, tá? Agora, quanto a exercícios, aí já é uma coisa que não dá pra gente, né, falar exatamente como vai ser feito, porque depende muito da evolução de cada pessoa. Mas o padrão é ficar 4 semanas de tipóia, imobilizado, fazendo movimentos de maneira controlada, sempre pode ser realizado o ativo assistido, que é a pessoa fazendo um pouco de força para movimentar, associado ao terapeuta ajudando. Tá? Pode ser feita de forma passiva para não deixar o ombro ficar aderido, porque pode ser desenvolvida aí a síndrome do ombro congelado, que ninguém quer que isso aconteça. Tem que trabalhar a musculatura escapular e também trazer a mobilidade para conseguir fazer a rotação da escápula durante os movimentos amplos do braço, que a rotação da escápula está intimamente ligada a um maior grau de elevação dos braços, tá? Ela comentou aí sobre o cotovelo, então tem alguns casos que também o cotovelo fica prejudicado. Então fica mais difícil estender o cotovelo, esticar ele totalmente e algumas vezes também flexionar ele totalmente. Então é um trabalho árduo para tirar a tensão muscular tanto de bíceps quanto da musculatura escapular, dar mobilidade para esse ombro, ganhar força muscular que é bem restrita, é difícil, né? Tem um trabalho muito árduo aí, além de trabalhar as atividades funcionais, já que o membro superior ele foi feito, né, como a nossa espécie evoluiu, o membro superior ele é justamente para trazer função e destreza nas nossas atividades diárias. Então tem essa grande dificuldade aí e a gente precisa respeitar os momentos da lesão, da reabilitação, para que ela seja bem sucedida, tá? Então, se vocês não conheciam essa lesão, né, tem um pouco agora de ciência do que é a lesão